Vamos encontrar uma história de pecado, uma história de culpa, uma história de transgressão, uma história de miséria, de doenças, de dor, de muita lágrima. Porque aquele homem criado lá em Gênesis capítulo 1 e no capítulo 2, este homem, ele caiu. Todos aqui já ouviram falar acerca da queda do homem, que na verdade é o nosso segundo tema. Estamos entrando no segundo tema. O primeiro tema fala sobre a vontade soberana de Deus, a suprema vontade de Deus. Que vontade é essa? É a vontade de então constituir sobre toda a terra o novo homem, tendo por cabeça o seu próprio filho. Disto nós falaremos com propriedade na última mensagem intitulada O Novo Homem. Perfeito? Por enquanto basta que os irmãos tenham essa ideia. Então o segundo tema é agora quando entra na história do homem criado, que agora em Gênesis 3 vai cair em pecado. Vocês sabem da história, como os irmãos leram em Gênesis capítulo 3, que havia um jardim, Deus colocou este homem no jardim, e havia lá a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus advertira o homem que não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas que o homem comeu desse fruto, e quando comeu então, a Bíblia diz que toda sorte de maldição entrou no mundo, e aí começou toda uma história. A história de um homem degradado, de um homem culpado, de um homem perverso, de um homem pecaminoso e de um homem sujeito a toda sorte de consequências do seu pecado. Mas eu pergunto para os irmãos algo, e nós temos refletido isso durante este ano mesmo no Querigma. Nós temos trazido a queda do homem, e nós temos refletido acerca desta queda. Porque eu fico imaginando, se você pensar que havia um jardim, simplesmente um jardim, que Deus colocou uma árvore, seja lá qual for, uma macieira, dizem que é um pé de maçã, ou se você não quiser, pode ser um pé de manga, de berinjela, um pé de banana, um pé de, do que quer que seja, um pé de alface, não importa. E você pensa então que aquilo ali, Deus colocou ali para testar o homem. Deixa eu ver se o homem de fato, ele é obediente, vamos ver se de fato o homem, ele é capaz de me obedecer. E aí coloca a figura de um Deus caprichoso, que simplesmente diz, olha, você não toca nisso aqui, ou melhor, você não coma desse fruto. Aí Deus sai e demora lá nos seus afazeres, para ver se o homem vai comer ou não daquele fruto. Aí Deus chega e fala assim, ué, Adão, o que aconteceu? Cadê você? Você comeu do fruto, Adão? Adão, eu comi, porque a mulher é tal. Se nós pensarmos dessa maneira, nós vamos pensar o pecado totalmente errado. Vamos ter uma concepção totalmente equivocada acerca do que é o pecado, porque vamos pensar que o pecado seria simplesmente o homem ter feito algo que Deus disse para não fazer, e porque Deus é caprichoso, então Deus criou um lago de fogo bem grande, com enxofre e com fogo, para queimar o homem, porque o homem comeu de um fruto que Deus disse para que ele não comesse. Na verdade, irmãos, observem, aquela árvore ali no jardim é simplesmente uma maneira metafórica e pedagógica de Deus nos ensinar algo acerca do pecado. O que de fato é o pecado? Observe o nome dessa árvore, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, se o homem comesse esse fruto, ele teria o conhecimento do bem e do mal. Ele entra para um estágio de consciência, porque se é conhecedor do bem e do mal, ele entra para um estágio de consciência, e agora é nesta consciência que simplesmente o homem decide viver independentemente de Deus. Haja vista que o contrário da árvore do conhecimento é a árvore de quê? A árvore da vida. Ora, o que é a árvore da vida, senão a árvore que nos leva a depender completamente de Deus? Quando Jesus falou assim, olha, eu sou a videira verdadeira. Então, ele é essa árvore de vida, né? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele é a árvore da vida, ou melhor, se ele é a vida, e se ele é então a videira, então ele é uma árvore de vida, ele diz, vós sois o quê? Vós sois os ramos. Então, se você é um ramo que está nele, isso está em pleno acordo com João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 e 4,
quando diz assim, olha, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí diz, e a vida estava nele. Ou seja, essa vida que te traz alento, que te traz os movimentos, essa vida que vivifica o seu corpo, essa vida da criação, porque lá em João 1, capítulo 1, versículo 1, diz que ele criou todas as coisas. E toda essa criação, portanto, que tem essa vida estava em quem? Estava nele. Capítulo 1, versículo 4 de João. Então, essa vida que estava nele, hoje está em nós. Por isso ele diz, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Agora, se você pensar essa metáfora da videira e dos ramos, você como um ramo dessa videira, você que está nele, lembra de Atos capítulo 17, quando Paulo diz que nele nós existimos, de que nele nós nos movemos, e de que nele você não pode existir e subsistir sem ele. Até a canção que nós cantamos agora por último, diz que sem ele não pode haver vida. Quantos aqui concebem essa ideia no coração? Vocês concordam com isso? Alguém aqui discorda disso? Alguém discorda? Levanta a mão, deixa eu ver, ninguém vai levantar a mão, evidentemente. Mas alguém discordar, no final da reunião me procura e fala para mim, em particular, que você discorda, que eu quero conversar um pouco com você. Porque a Escritura é muito clara, que todas as coisas foram criadas nele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Tudo foi criado nele. Tudo subsiste nele. Ninguém pode existir fora dele, porque ele é a própria vida. Agora, simplesmente o homem, ele, ao comer daquele fruto daquela árvore, nós estamos falando em termos metafóricos, significa que o homem, ele simplesmente decide viver uma vida independentemente de Deus. É a maior loucura que alguém possa imaginar, que alguém possa pensar que pode viver sem Deus. Pastor, mas então o homem não foi lá e não comeu do fruto? Tá bom, você quer que ele coma? Dá uma maçã para ele, dá uma manga para ele, dê o que você quiser para ele comer, desde que você tenha a clareza e o entendimento de que Gênesis 3 nos ensina que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal significa o homem na ilusão da sua cabeça, porque na medida em que ali a serpente conversava com Eva, ela dizia o seguinte, olha, Deus disse que morrerás, mas não é verdade. Não é verdade, você não morrerás. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que você dessa árvore comer, você será como Ele é. Aí foi gerando essa ilusão no coração da mulher, foi gerando essa ilusão na mente da mulher, na mente do homem, no coração do homem, e o homem então foi se iludindo. Como uma criança, por exemplo, que quando nasce da mamãe, do papai, e ali ela é totalmente dependente dos pais, completamente, para tudo. O bebê, para poder mamar, a mãe tem que pegar, tem que trazer, tem que colocar o peitinho na boca da criança, senão ele não acha nem o peito, não é isso? Depois aí tem que dar banhozinho, tem que tirar a caquinha, trocar a fraldinha, e depois tem que fazer papinha, tudo é muito dependente. Mas a criança vai crescendo, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, na medida que ela vai adquirindo o conhecimento do bem e do mal, que ele vai discernindo as coisas, que ele vai começando a perceber o mundo, logo ele entra numa ilusão de pensar que pode viver sem os pais. Até um dia o filho falou assim para o pai, vou embora de casa. Quando o filho diz, vou embora de casa, ele diz assim, não preciso de vocês para nada, posso viver sozinho. Alguém já foi embora de casa aqui? Na juventude? Eu já fui uma vez. Eu já fui. E na minha loucura, eu achava que eu não precisava. E assim aconteceu com o homem lá no Éden. Quando o homem pecou, significa exatamente que na sua ilusão, ele decidiu viver sem Deus. Ainda que isso seja apenas uma ilusão na cabeça, porque de fato ninguém pode existir fora dele. Porque na verdade, sair de Deus
é lançar-se na segunda morte, na morte eterna. É lançar-se no banimento eterno, no desaparecimento eterno. Porque Deus é o que sustenta e vivifica todas as coisas. Só que agora o homem vive nessa ilusão de poder viver sem Deus, sem de fato poder. Aí está lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, 13 e 14. Quando o homem decide viver sem Deus, como se de Deus não precisasse, é dito: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Começa uma história de queda, uma história de pecado e uma história de morte. E aí você não precisa ler muito a Bíblia para você entender essa história do homem. Basta você olhar para a sua vida, para a sua experiência, do seu vizinho, da direita, da esquerda, da frente, de trás. Olhar para o seu bairro, para a sua cidade. Olha para o seu estado, para o seu país. Olhe para o mundo. Em todo tempo, os homens estão sofrendo a consequência do seu pecado.